do dia da partida contra o Esperance de Tunis? Eu acho, Igor, que eles conseguiram aqui uma situação muito favorável, se você pensar do ponto de vista de quem quer se isolar, se concentrar e deixar os problemas, né, recentes de lado, né? Primeiro porque o Flamengo joga na Filadélfia, escolheu o Atlantic City porque dos locais oferecidos para treinamento, eles optaram por uma universidade em Atlantic City, que ofereceu condições que eles consideraram satisfatórias. E a cidade é uma cidade muito deserta, né? Uma cidade de 40 mil habitantes, não mais do que isso, e que já teve seus dias mais glamourosos, né? Não é uma Las Vegas do leste, muito pelo contrário, tem muitos cassinos, mas é um lugar mais decadente, digamos assim. Então não tem tanto turismo, parece que agora em julho, dizem, vem mais gente, nas férias aqui de meio de ano, do verão do hemisfério norte, mas muito tranquilo, os jogadores andam ali pelas ruas, nos cassinos, nas lojas, tem os outlets, né? Muito à vontade, ninguém os importuna, porque não tem torcedor. Os torcedores do Flamengo estão na Filadélfia, alguns poucos ficavam ali rondando ali o hotel. Então treinaram, se alimentaram, dormiram, descansaram, muita paz, é muito tranquilo. Então você vê o noticiário, né? Agitação de torcida em Nova York, na Times Square, manifestações em Los Angeles e em outros pontos do país. Lá não acontece nada disso. A Atlantic City é uma paz assim, total e absoluta. Então, eu acho que houve uma condição muito satisfatória para esse trabalho. Eles conseguiram, acho que, dar uma esfriada no assunto do Gerson. O Bruno Henrique é um tema que o Flamengo nem se manifesta a respeito, porque entende que é uma questão pessoal do jogador. Então, acho que o Felipe Luiz teve todas as condições de preparar a equipe para o jogo de hoje da forma mais adequada. Quem não foi para a data FIFA só treinou desde o jogo contra o Fortaleza, os outros jogaram, alguns jogaram mais tempo, como a Arrascaeta, outros nem tanto. Então, acho que o Flamengo teve um período muito bom aí e tem toda a condição, pelo menos na teoria, de hoje fazer um jogo compatível com aquilo que se espera de um elenco tão rico, né, tecnicamente inclusive, e que tem um reforço importante de um jogador de alto nível, que é o Jorginho, já veterano, mas ainda, acredito, com lenha para queimar e muito a acrescentar. E aí, Rodrigo, como é que você está esperando esse time hoje? Não sei se para vocês, nessa perspectiva do novo Mundial, tem uma diferença em relação aos mundiais recentes do Flamengo, nas experiências ali de final de 19 e também depois de 22. Como é que está, na sua visão, Rodrigo, essa diferença do que esperar desse Flamengo agora, das competições em si, mas também da expectativa em relação ao desempenho do time atualmente? Bom, Igor, eu acho que tem uma diferença. Não pega aquele fim de ano, ou teve um Mundial que pegou ali em fevereiro, mas estava todo arrebentado, né? Então pega um momento que eu acho que o time está no auge físico, né? Tem alguns problemas ali de desfalque, mas sempre vai ter algum desfalque, ninguém está completo o tempo inteiro. Então eu acho que esse aspecto, que é para todos os times brasileiros, não só para o Flamengo, é positivo. Chega num momento que os times europeus já jogaram, por mais que a temporada deles seja com menos jogos, uma temporada inteira, e os nossos chegam ali no meio de temporada. Quanto a essa entrada aí do Jorginho, é uma novidade, né? O Felipe Luiz já botar de cara, acredito que foi por conta do desfalque do De La Cruz, né, que não vai poder jogar. Fiquei curioso um pouco de como é que vai funcionar, se ele vai botar o Pulgar de segundo volante, ou se o Jorginho vai ser o segundo volante, visto que os dois jogam de primeiro, normalmente, né, ou a posição preferida dos dois, e se o Gerson, de fato, volta ali para a ponta direita, com aí algum ponto esquerda junto do Bruno Henrique, provavelmente para Cebolinha ou Michael fazendo, ou o Luiz Araújo, né, que vem jogando bem, pode jogar ali na esquerda também. Vamos ver como é que ele vai compor, mas eu acho que, eu diria que dos outros mundiais que o Flamengo chegou, fora ali de 2019, mas certamente não está tão bem quanto 2019, que o time era muito mais maduro já, né, tinha feito uma temporada brilhante, mas em relação a 2022, muito melhor, né? Eu acho que muito melhor, e pega um adversário mais fraco do que os anteriores, né? O Al Hilal, por exemplo, que o Flamengo foi eliminado, não era uma carne assada, né? As pessoas falam como se fosse, mas não era, né? É um time com investimento altíssimo, a gente vê no Mundial aí, time que hoje é até mais forte do que era naquela época, mas na época já era um time forte, e dessa vez é um time mais fraco, a gente fala um pouco sobre esperança daqui a pouco. E você, Marcos, o que você está achando nesse paralelo aí das outras experiências recentes do Flamengo final, né? Um no imaginário e tal, mas no que a gente viu de 2019, 22 e agora 2025, como é que você enxerga a diferença do Flamengo? Claro que a perspectiva é diferente de título, conquista, presença em final, propriamente dita, né? Mas, enfim, de desempenho, de ambiente de time, como é que você tem acompanhado? Eu concordo com o Rodrigo. Eu acho que em relação ao último Mundial que o Flamengo participou, né, aquela troca de técnico, aquele período de 40 e tantos dias de férias, né, uma série de equívocos que foram cometidos, e o Dorival Júnior também participa, né? É bom sempre lembrar disso. O Dorival concorda com aquele período de férias, né?
Então, muita gente inocenta, não, o Dorival, coitado, não, ele concordou com aquilo. Aquilo foi uma reação paternalista da diretoria, do técnico, todo mundo tirou aquelas férias todas. O Flamengo chegou com o Vitor Pereira, caindo de paraquedas, muito mal preparado, e fez um papel feio ali, sendo eliminado de cara. Não que seja uma vergonha perder para o Al-Hilal, mas nunca se espera isso, né? Se espera pelo menos que haja um enfrentamento com o europeu. Isso era naquele modelo do Mundial, que agora virou intercontinental, enfim. Dessa vez eu também acho o Flamengo mais bem preparado. Acho que o preocupante é o desempenho do time na competição internacional da temporada, que é a Libertadores, que foi um desempenho até aqui muito ruim, com raras exceções, o jogo da LDU, né? Talvez tenha sido o único assim, digno de registro. Mas acho que houve uma preparação adequada, não houve jogos nas últimas semanas do Flamengo. Como eu disse há pouco, apenas os atletas que foram para a data FIFA entraram em campo, então, treinaram, recuperaram, descansaram. Houve todo um tempo para estudar o adversário, para o Flamengo se preparar de fato para esse confronto. E de fato começa, como disse o Rodrigo, contra um adversário que em tese é mais fácil do que, menos qualificado tecnicamente do que o Al-Hilal daquela temporada, o Flamengo foi derrotado de cara. Agora, tem algumas coisas que são interessantes desse torneio, né? Essa questão mesmo da temporada, né? Os times sul-americanos, brasileiros em especial, chegavam sempre no final do ano e fim de temporada. Em 2019, o trabalho do Jorge Jesus tinha 5 meses. E o time chegou já ali, depois de ganhar tudo que ganhou, contra um Liverpool, que estava no auge, na metade da temporada, um trabalho de 5 anos do Klopp. E o Flamengo fez um jogo muito bom ali, muito digno ali. Mereceu perder, o Liverpool foi melhor, mas o Flamengo jogou, o jogo teve mais posse de bola, teve personalidade dentro do campo, alguns jogadores não renderam que poderiam render, talvez até o final fosse um pouco diferente, mas foi um jogo para o torcedor não ficar envergonhado, comparado com alguns outros, né, com o próprio Flamengo, naquela eliminação, e outros brasileiros aí sendo goleados e tudo mais. Achei que foi legal. A participação do Flamengo foi bem satisfatória naquela oportunidade. Agora você tem um europeu de cara, na sexta-feira o Chelsea, que está jogando agora, e de repente outros, se você avançar. Então é um modelo novo, mas ontem já vimos um Porto com a língua para fora no segundo tempo contra o Palmeiras, né? Claramente o Porto sentiu, porque é um time que não teve uma grande temporada, né? E cansou, claramente cansou. Se o Flamengo estiver bem fisicamente, ele pode até conseguir tirar vantagem disso em algum momento. A temperatura hoje é importante falar, tem feito calor em alguns jogos, deve gerar em torno de 20 graus na hora do jogo, então não vai ter esse calorão. Mas na sexta, a expectativa, o jogo sexta é 3 da tarde, horário local. A previsão é de 30 graus. 30 graus você pode colocar uma sensação térmica de 30 e poucos aí. Pelo menos na Filadélfia semana passada foi isso que eu senti. Então tem uma expectativa também da FIFA liberar, já fez com outros jogos da tal da parada técnica aí por conta da temperatura, enfim, quem sabe nesse jogo do Flamengo esse expediente também esteja valendo. Agora, o Flamengo vai pegar, dá para dizer, não sei se é a terceira ou é a quarta força do grupo, né? O Botafogo ontem estreou contra, aí sim, a quarta força do grupo, o Seattle Sounders, e o Palmeiras estreou contra o primeiro time do grupo mais forte, né? O Porto, que sendo em tese o time mais forte do grupo. Como é que vocês posicionam o Esperance nisso aí? Primeiro, Rodrigo, começa contigo. Como é que você posiciona o Esperance de Tunis nessa dinâmica que a gente sempre fica se questionando, né? Pote A, pote B, pote C, pote D. Qual é a prateleira do Esperance nessa dinâmica, até para a gente poder, de repente, balizar o desempenho, placar e tal, com o que a gente vai ver em outros grupos também, né? É sempre difícil fazer essa comparação, porque você tem que achar parâmetros para esses times que não estão na elite da Europa, né? De como é que você faz a comparação aqui com o Brasil, né? Eu fui buscar alguns parâmetros aqui. A maior contratação da história do Esperance foi 1,1 milhão de euros. Aí você compara que o Flamengo está com 17, 18 milhões, né? Os maiores contratações. Ele tem 2 jogadores brasileiros que eram jogadores que estavam ali jogando, ou time que presta a ser rebaixados, ou que disputava a Série B, que é o Rodrigo Rodrigues, que jogou eu acho que a melhor passagem dele foi pelo Juventude, e o Ian Sassi, que a melhor passagem dele foi pelo Vasco, que os torcedores do Vasco não têm uma lembrança muito positiva a respeito dele. Fora isso, tem um ou outro jogador da seleção da Tunísia, eles listam aqui 10 jogadores do time nacional da Tunísia, mas eu só achei 2 que disputaram a Copa de fato, o capitão e um goleiro. Então, é um time abaixo. Porém, aí comparando com o Los Angeles FC, que seria o outro time mais fraco, digamos assim, o Esperance já jogou Mundial, né? Já enfrentou o Al-Hilal, já enfrentou o Al Ain, que é aquele time lá do Catar, já enfrentou o Chivas, Guadalajara, empatou inclusive com o Al-Hilal, empatou com o Chivas. Então é um time que tem pelo menos mais experiência nesse, digamos assim, patamar internacional. E aí é uma coisa pessoal que eu acho, comparando com o time da MLS,
e que eu vi no Seattle Sounders, apesar de ter dominado o Botafogo ontem, os times da MLS parecem pouco competitivos. Eles correm pra caramba, mas não ganham uma dividida. É uma coisa que parece que o nível de competição deles não é tão forte. Então, eu acho que isso talvez o Esperance, por ser um time da Tunísia, a gente já viu como é que é o time Tunísia na Copa, é um time de muita raça, aguerridos, garra, né? vai ter a torcida lá gritando muito mais que os americanos fazendo... Vai ter um torcedor de verdade ali, do Esperance, são os caras que torcem. Aliás, a torcida da Tunísia, eu vi na Copa, o Mauro deve lembrar, é muito legal, canta bastante, é uma torcida que se envolve no negócio. Então, eu acho que vai ser um time que vai ser mais competição, apesar de ter jogadores piores que o Los Angeles. O Los Angeles tem o Giroud, tem aquele ponto esquerdo, que agora eu estou esquecendo o nome, que é muito bom. Enfim, agora me falhou o nome dele, fez um jogo muito bom contra o América. Então, eu acho que, embora o Los Angeles tenha jogadores melhores, né? Os jogadores de Esperança são piores, eu acho que ele talvez tenha um time mais competitivo desse cenário ali que a gente está vendo. Mas não estou tirando aqui, só estou traçando o cenário que é o Esperança. Acho que o Flamengo tem que entrar como favorito, ganhar jogando bem e ter um placar bom, porque justamente por essa diferença de investimento grande entre os dois, e do Flamengo está jogando um futebol muito mais competitivo, a 6ª ou 7ª liga do mundo, né, que é o brasileiro. E você, Mário, como é que você tem visto aí, vivido esse ambiente, se é que tem um ambiente de esperança aí perto de você, Atlantic City, os caras não estão... Já tem pouca gente do Flamengo, deu para você ver uma coisa do esperança, e como é que você está vendo o time aí nessa prateleira de competitividade dentro desse grupo? Como eu te falei, como eu estava ali a 100 quilômetros do local do jogo, né? Ali tinha alguns torcedores do Flamengo, porque o Flamengo se concentrou ali, o Esperance não. Então, não tem ninguém da Tunísia ali, mas Filadélfia há, né? Torcedores, obviamente, né? E já havia muita gente lá em Nova York também, no meio dos palmeirenses e tudo mais. De fato, como o Rodrigo falou, né? Como acontece com o Marrocos, né? Os torcedores da Tunísia são muito engajados, muito apaixonados, mas é um investimento muito menor, é um time mais modesto, que domina o futebol local muitas vezes, né? Nos últimos jogos está a 11 sem perder, venceu 9 dos 10 últimos, então tem um retrospecto bom jogando em casa, que eu falo, jogando no seu país, né? Competição doméstica. Agora, acho que o Flamengo tem a obrigação de fazer um bom papel, de se impor, é um time muito mais caro, muito mais qualificado tecnicamente, assim, eu acho que o Flamengo tem que aproveitar esse momento, duas coisas, uma, tentar vencer, outra, deixar uma imagem positiva, mostrar um bom futebol. Acho que isso também é importante, um cartão de visitas importante. Não é só vencer, é vencer e jogar bem, mostrar que é possível, sim, sabe, fora da Europa, você ter times que pratiquem um bom futebol. O Flamengo tem todas as condições para isso. Inclusive o Felipe Luiz, ele tem planos de um dia treinar um time na Europa, ele fez toda a carreira dele de jogador praticamente na Europa. Essa é a oportunidade primeira que ele tem, para mostrar trabalho, para chamar a atenção dos caras e falar, olha, o time que o Felipe Luiz treina no Brasil é um time grande na América do Sul e olha como joga. Então, acho que é uma oportunidade para todo mundo, sabe, que tem que ser aproveitada. Esse intercâmbio é muito raro. E eu acho que esse intercâmbio é a coisa mais legal dessa competição, porque as chances de título para os sul-americanos, para os não-europeus, de fato, ela é meramente teórica, né, pelos desafios que vêm pela frente contra equipes mais qualificadas tecnicamente, que jogam em campeonatos muito mais intensos, muito mais competitivos. Mas, já que você vai disputar, acho que tem que aproveitar para deixar uma boa imagem, para mostrar bom futebol, como o Flamengo fez em 19, por exemplo, contra o Liverpool, porque eu acho que deixou uma imagem positiva. Não fez um vexame, não foi um papelão. Nem foi aquela história do Fluminense lá que tomou de 4-0, o Diniz achou que foi legal. Não, o próprio Mané falou isso, né, Mauro? Quando ele deu uma entrevista para os colegas do Globo Esporte, ele falou, o jogo é equilibrado, ficamos surpresos e tal, enfim, acabamos o Arnold teve problemas com o Bruno Henrique, né, sério, que ele não costumava ter todos os jogos da Premier League. Então teve coisas legais naquele jogo. E era um trabalho de 5 meses apenas. Então acho que esse tem que ser o objetivo. Jogar bem, tentar vencer, é óbvio, né? Tem que vencer, buscar a vitória, mas jogar bom futebol. Sabe? Eu acho que a gente tem que começar a botar a régua de Flamengo, Palmeiras, Botafogo também pelo investimento lá em cima. É muito dinheiro para a América do Sul, então tem que se jogar um bom. River Plate, né, também, contrata horrores. Tem que jogar bola, tem que apresentar mais. Não basta assim, ganhou, tá tudo bem. Não, é uma oportunidade rara de enfrentar time do norte da África, time dos Estados Unidos, time da Europa. O Chelsea é um time campeão da Conference, 4º colocado na Premier League. Quantas vezes o Flamengo tem a chance de jogar contra um time desse? Então, acho que é uma oportunidade legal que tem que ser bem aproveitada pelos atletas, pelo clube e por todo mundo. E sobre esperança, assim, a gente tem pouca informação, mas acho que o raio-x que o Rodrigo traçou é perfeito. Acho que é bem por aí mesmo. Futebol aqui nos Estados Unidos é um negócio, eu chamo de futebol recreativo, porque realmente não tem pegada, cara. Por que começa veio para cá? Veio para cá para ficar de boa, ficar tranquilo. Ele não quer apurrinhação. Aí vem o Soares. Né? O Soares sem joelho aí, né? Jogando. Pois é, os caras estão ali jogando um jogo mais leve e tal, meio Globetrotter, sabe?
Sabe o que me chamou a atenção o jogo ontem do Botafogo? O primeiro gol do Botafogo, acho que foi o primeiro, né? O gol do Jair. Ele sai porque o jogador africano, que agora não estou lembrando de que país é, camaronês, lateral esquerda, ele empurra aleatoriamente o jogador do Botafogo e arruma uma falta do lado da área, que sai a falta e o Jair faz o gol de cabeça. Enfim, um descompromisso com, sabe, você cedeu uma falta ali do lado, uma coisa totalmente aleatória, porque ele se irritou com o cara e saiu empurrando ele. E isso aqui me chama atenção, porque quem joga futebol competitivo sabe que você não dá vantagem nenhuma pro cara. Né? Você não dá nenhuma falta na lateral porque você ficou nervosinho. É isso que os times americanos eu acho que tem muito para evoluir, mesmo vendo o Seattle Sounders, né? Time com dinâmica e tal, mas assim, precisa evoluir nesse sentido de um jogo mais ou menos como eram as seleções africanas antigamente, quando disputavam a Copa, que tinham bons times, bons jogadores, mas assim, cometiam erros muito infantis. É o que parece um pouco os times da MLS nesse momento.